E aí, bibliotecário, você é uma pessoa muito ansiosa? Fala pra mim. Olá, meu nome é Isabelle, eu sou bibliotecária e psicóloga e aqui nesse canal eu tento unir as duas coisas. E hoje a gente vai falar de um assunto super bacana, super importante nos dias de hoje e que sim vai unir as duas áreas. Eu tô falando pra você que é bibliotecário, mas eu tô falando primeiro pra pessoa, tá? Pro ser humano por trás da profissão que nos dias de hoje pode estar se sentindo muito ansioso, muito preocupado, muito agitado, muito angustiado, porque de fato a gente está vivendo num mundo muito ansiogênico. Isabelle, mas por quê? O que mudou? O que está fazendo o mundo ser tão ansiogênico, né? Que causa em nós tantas sensações de angústia, de aflição, tantos incômodos. Por que que o mundo tá assim? Por que que mudou tanto? Por que que eu não sei dos meus pais, por exemplo, sendo ansiosos, meus avós sendo ansiosos e eu já tô me sentindo assim? O que que mudou? A gente tá num mundo muito diferente de pouco tempo atrás. Se você comparar o mundo de hoje com o mundo de 50 anos atrás, é um mundo muito diferente. Um mundo de 100 anos atrás é mais diferente ainda. E um mundo de 4.000 anos atrás, ainda mais diferente. Se a gente falar em milhões de anos, que foi quando o nosso cérebro se desenvolveu, e é o cérebro que a gente tem até hoje, é totalmente incompatível, tá? E eu vou falar um pouquinho primeiro, pra gente entender como é que a gente pode prevenir, a gente precisa entender o que é ansiogênico nesse mundo de hoje, então. Primeira coisa, estamos muito sedentários. Corpo parado, gente, a mente fica acelerada, você não descarrega a atenção. Então a gente tem muitas facilidades, muita tecnologia, muitas coisas hoje em dia que nos levam a ser mais sedentários. E a gente acaba abusando desse conforto. A gente fica sentado no transporte público, a gente trabalha 8 horas do dia sentado, a gente tem as nossas refeições sentados, a gente se desloca de Uber, de tudo, sempre sentados. Então, assim, tá sempre buscando esse conforto e ele é muito prejudicial, porque de fato a tensão vai sendo acumulada no corpo, tá? E isso pode fazer com que a gente se sinta, assim, mais ansiosos. Segundo motivo que pra mim é muito impactante, a gente assiste jornal demais. Na verdade, o problema não é que a gente assiste jornal demais, a gente acessa muitas notícias hoje em dia, muita informação. Os nossos avós, né, pelo menos de quem é da minha geração, os nossos avós não ficavam ali vendo assassinatos, enfim, eu não vou ficar falando as palavras aqui, que é muito ruim, mas eu falo muito com a minha mãe, eu falo, mãe, você começa a assistir o jornal, é só assassinato, facada, não sei o que, lá, eu falo as palavras com ela, né? Eu falo, isso é muito pesado, você fica com a sensação, eu pelo menos, se eu assisto o jornal, eu começo a ter um medo generalizado, um medo de que eu não quero mais sair da porta da minha casa, sabe? Porque se eu sair na rua, eu vou ser, sei lá o que, alguma coisa muito ruim pode me acontecer, porque a gente acessa muitas informações. Essas coisas não aconteciam, né? Não tinha violência antigamente? Tinha. Só que minha avó não ficava ali no telefone vendo um monte de casos de violência, ela não ficava no jornal vendo um monte de casos de violência, vendo a violência que tá acontecendo lá do outro lado do mundo, que, tipo assim, nunca vai chegar nela, coisas bizarras que dificilmente iriam acontecer com ela. Só que a gente vê e pensa, meu Deus, se acontecer isso comigo, nossa, isso pode acontecer, sabe? Por que não? Né? Aí você começa a ficar com medo de coisas que, assim, que tem uma probabilidade ínfima, minúscula de acontecer com você. Só que aquilo te gera um medo. E esse medo vai virar uma ansiedade generalizada, sabe? De sair da porta da sua casa ou até mesmo de dentro de casa antes de acontecer alguma coisa muito bizarra e você vira perder sua vida. Entende? Então isso vai criando, vai nos deixando mais ansiosos, com mais medo e mais, consequentemente, mais ansiosos. Outra coisa que é muito subestimada é a falta de sono. A gente está dormindo muito menos e muito pior. Por quê? Por vários motivos. Primeiro deles é o telefone, não tenha dúvidas. Você levar o telefone para o quarto é altamente prejudicial para a sua saúde. Segundo, os serviços de streaming, né? A gente fica até altas horas assistindo televisão, não só mais um episódio, só mais um episódio, só mais um episódio. Quando você vai ver, são 2 horas da manhã, você tem que levantar às 6. Aí você vai dormir 4 horas.
Tem um bibliotecário muito famoso aí, que muitos de vocês conhecem, que uma vez ele me falou assim, ai não, eu durmo 4 horas e fico ótimo. E aí tá, a gente conversou e depois passou um tempo ele, não, mas é que eu tô com problemas de saúde mental, tô tomando uma medicação, não sei o que lá. Tipo, cara, é óbvio, né, se o seu cérebro não descansa, se o seu corpo não descansa, ele vai viver o tempo todo em alerta. E se ele vive em alerta, o sistema nervoso simpático, que é o que nos deixa em alerta, é o que nos prepara que faz com que a gente responda, né, nos prepara para responder com o modo de luta ou fuga, ele fica o tempo todo ativado, porque você não descansa, você não relaxa, você não tem aquela reparação diária do qual nós precisamos, certo? Gente, isso é biologia, tá? O que eu tô falando aqui não é que é relativo, funciona, pra mim é suficiente 6 horas. Não, você é ser humano, seu corpo funciona como de um ser humano, então logo você precisa de 8 horas de sono, de 7 a 9 horas um adulto precisa de sono por dia, tá? De 7 a 9 horas. Por isso que a gente fala, entre 7 e 8 horas é razoável para um adulto. Se você tiver, não é o foco aqui, mas se você tiver entre 12 e 20 anos, mais ou menos, você precisa ainda mais. Você precisa de mais de 9 horas por dia de sono para fazer realmente uma reparação do seu corpo. Beleza? Então, assim, a gente não pode subestimar isso, porque quando a gente não dorme, o nosso corpo produz mais cortisol, a gente tem uma menor regulação emocional. Não sei vocês, mas eu sinto claramente que quando eu não durmo bem, eu fico com a minha tomada de decisão muito prejudicada. Então, o meu emocional fica muito mais fragilizado. É o dia que eu não consigo exatamente seguir a dieta direitinho. É o dia que eu penso, acho que eu não vou treinar não. Sabe assim? Então, a gente fica mais irritado, tá? Então, fica muito mais sensível ao estresse e à ansiedade. Isso não pode ser subestimado. Por que a gente por que também, né, que o mundo está mais ansiogênico? Porque a gente está vivendo sobre um excesso de estímulos muito grande que a gente não tinha antigamente. Então, hoje em dia, a gente tem 1 milhão de aplicativos no telefone, a gente tem 1 milhão de serviços de streamings com infinitas possibilidades de coisas para assistir, a gente tem muitas coisas, né? São muitos estímulos. E o cérebro, ele não evoluiu para lidar com tanta informação ao mesmo tempo, ele não dá conta disso. Então, a gente tem notificação, a gente tem mensagem, a gente tem infinitas abas, a gente tem prazos, a gente tem um monte de coisas ali que fica demandando a nossa atenção. E aí a gente pensa em alguns momentos, eu não vou dar conta disso tudo. Eu quero acessar todas essas notificações, todas essas mensagens, todas essas abas, todos esses aplicativos, eu quero fazer tudo, só que você não dá conta. Você não dá conta, seu cérebro definitivamente não foi evoluído para tanto, para isso, tá? E aí você fica naquela sensação de alerta, de novo, vai alimentando essa sensação de alerta, né, do seu sistema nervoso simpático, e aí você não descansa, você fica sempre naquela sensação de que tem um monte de coisa urgente, de que você tá perdendo, de que você tá atrasado, de que você tá isso, tá aquilo, e aí isso é meio sufocante, certo? E aí você fica ansioso. A gente fica hipervigilante o tempo todo, e essa hipervigilância que vai nos gerar essa ansiedade, essa sensação de que, meu Deus, eu tenho muita coisa para ver, para fazer, para acontecer e eu não vou dar conta de tanto. E não vai mesmo, a gente não foi preparado para isso. Então, a ansiedade, ela vai sumir, ela vai diminuir quando o nosso corpo, a nossa rotina, a nossa mente deixa de viver nesse modo de ameaça, de se sentir ameaçado pelo mundo o tempo todo. Não só ameaça física, como eu falei, né, da gente assistir o jornal e se sentir fisicamente ameaçado, porque eu vou sair ali, alguém vai me atacar, alguma coisa vai acontecer de ruim, mas tá ameaçado pela sobrecarga de informações, de todas essas coisas que eu falei agora há pouco, que vão nos ameaçando deixar a gente para trás, deixar a gente pior, deixar a gente, sabe, se eu não acessar isso tudo de informação, se eu não ler todos os livros que estão recomendando na internet, eu vou ficar para trás, eu não vou ser tão inteligente, eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo. Então isso também é lido pelo corpo como uma ameaça, é lido pelo cérebro como uma ameaça.
Então hoje eu vou te mostrar para vocês, eu vou trazer para vocês hábitos que vão prevenir a ansiedade, beleza? Comenta aqui nesse vídeo se vocês depois quiserem que eu faça um vídeo para como controlar uma crise de ansiedade. Eu não sei se muitos de vocês sofrem com a crise, mas se tiver comentário suficiente, aí eu faço um segundo vídeo. Então, primeira e principal forma de prevenir a ansiedade, o maior ansiolítico natural que existe, atividade física. Não podia ser diferente, gente. Por isso que eu falo tanto no meu Instagram sobre atividade física, um dos motivos, né? Esse, na verdade, pra mim, nem é o principal motivo, tá? Porque eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu não sofro de crise de ansiedade, eu não tenho muita ansiedade, mas porque eu presto atenção nisso, porque eu tomo essas ações preventivas pra minha vida. Mas é atividade física. Por quê? Você vai reduzir cortisol, você vai estabilizar o seu humor, você vai melhorar seu foco, vai diminuir essa sensação de ameaça interna, tá? Então você vai pegar aquela tensão de tudo que você tá absorvendo do mundo e vai jogar isso na atividade física. Isso vai te relaxar, tá? Isso vai liberar o cortisol e vai te relaxar. Então, o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer musculação, né? Igual eu mesma faço e falo muito no meu Instagram. Não necessariamente. Não precisa ser só a musculação. Você pode fazer uma dança, você pode fazer uma caminhada, pode fazer uma yoga. Eu já dei várias dicas de coisas que você pode fazer no YouTube. Você não precisa sequer pagar uma academia. Você pode fazer aulas de dança, de pilates pela internet, pelo YouTube, nem paga. São aulas que estão disponibilizadas gratuitamente aí no YouTube. Você faz uma aula dessa, 20, 30 minutos por dia e já dá uma bela relaxada, já funciona como um ansiolítico, tá? E é o melhor ansiolítico para prevenir a ansiedade. Sono de qualidade. Como eu falei, não subestima, porque se você mantém o seu corpo em alerta o tempo todo, isso vai elevar o seu modo ali de luta ou fuga, isso vai elevar a sua ansiedade. Sono ruim, o corpo fica em alerta o dia inteiro. Então, o que a gente faz? A gente faz uma coisa chamada higiene do sono. Tem post no meu Instagram explicando muito bem como é que faz a higiene do sono, mas basicamente é você fazer ações durante todo o seu dia para que você tenha uma boa noite de sono. O sono, gente, ele não é na hora de dormir que você fala, como é que eu posso melhorar meu sono? Não. É desde a hora que você acorda. Acordou, abre as janelas de casa, sabe? Deixa a luz natural entrar, porque aí seu cérebro entende. É dia, então eu vou ficar em alerta. Porque tem um pico ali, né, de cortisol durante a manhã, cedo, e aí ao longo do dia isso vai caindo. Quando cai o suficiente, ele começa a produzir a melatonina, que é o hormônio que faz a indução do sono. Então, assim, desde a hora que você acorda, você tem que planejar para você ter uma boa noite de sono. Abriu a cortina, pegou a luz natural do dia. Show de bola. Ao longo do dia, fazer uma atividade física que canse o seu corpo. Porque o sono é para relaxar, é para descansar. Então, o ideal é que você esteja cansado. Isso facilita muito. Cortar a cafeína depois das 2, no máximo 3 da tarde. Tem gente que fala, eu posso tomar café 9 horas da noite que não impacta meu sono. Impacta sim. Como eu falei, ser humano tem biologia, tem ciência, gente. Não inventa a roda, não. Tá? Bibliotecário, nós somos da ciência. Então, acredita na ciência. E a ciência fala que a cafeína, depois das 15 horas, impacta o corpo humano. Se você é humano, você é impactado. Ok? Então, para com a cafeína depois das 15 horas. Quando chegar à noite, vai diminuindo as luzes. Eu troquei todas as luzes da minha casa de luz branca para luz amarela. A luz branca, ela é muito agressiva e ela imita a luz do dia, então não vai deixar seu cérebro desligar. Troca essas luzes, vai te fazer muito bem e vai deixar o clima da casa muito mais aconchegante. Além disso, coloca um horário, determina um horário para você parar de mexer com telas, parar de assistir televisão, parar de usar o telefone, tira o telefone do quarto, por favor, não leva o telefone para o quarto, é altamente prejudicial para o seu sono. E de preferência, utilize a sua cama, ensina para o seu cérebro que quando a gente está na cama é só para dormir ou para atividade sexual, para mais nada. No máximo uma leitura ali que vai induzir o sono. Cria uma rotina em que você vai ensinar isso pro seu cérebro. Eu tomo banho, eu
escovo meus dentes, tomo um chazinho, sei lá, diminuo as luzes, paro de mexer no celular, pego no livro, durmo. Conforme você vai tendo consistência, vai repetindo isso sempre, seu cérebro vai entender que você tem horário para dormir. E para ajudar também, dormir e acordar sempre no mesmo horário. Principalmente no fim de semana a gente tem mania de desregular muito, tenta manter uma coisa mais ou menos aproximada, tá? Nutrição, vamos falar disso, porque nutrição ela vai estabilizar o seu humor. Isso é muito importante. Comendo mal, você dá combustível para sua ansiedade, tá? Porque se você, por exemplo, come muito açúcar, você vai causar um pico de insulina que vai te deixar... sabe? E essa agitação é que leva à ansiedade também. Então, proteína em todas as refeições para estabilizar o seu humor, para estabilizar a sua energia, reduzir essas quedas de açúcar excessivo e tomar água, tá? A desidratação, ela dá uma sensação de angústia muito grande. Esses dias eu estava assistindo um podcast de um militar das Forças Especiais do Exército, falando que um dos treinamentos, ele fica justamente 5 dias com a restrição de água muito grande. A partir do 3º dia, ele tem restrição total de água. E ele falou do quão angustiante isso é, do quão isso é prejudicial para a mente. E uma coisa que eu não falei, voltando aqui, eu não sei se você sabe, mas eu já fui militar também. E na época do meu treinamento para ser militar, eu passei por uma restrição severa de sono. Gente, vocês não têm noção do que causa na mente da pessoa a falta de sono. Ela não só é angustiante, é estressante, é aflitiva, como ela te causa alucinações. Você começa a ver coisas. Eu passei por isso, gente. Não me contaram, não. Eu passei por isso. Eu via coisas, eu tinha alucinações. Minha cabeça não funcionava direito, eu não conseguia pensar, eu não conseguia refletir, eu não conseguia ter meus reflexos ideais. Então, assim, mexe com tudo do nosso corpo. Isso tudo é bioquímica que eu tô falando pra vocês. É ciência. Não fica combatendo ciência, achando que você é um ser especial, que você não precisa dormir, que você não precisa beber água, que você não precisa... que cafeína não vai te impactar. Tudo isso é ciência, tá? Não passa vergonha por aí falando, não precisa. Organização e previsibilidade. Eu não separei aqui, tá aqui na minha bolsa, mas todo mundo que me segue, não tá aqui, tá aqui, ó. Todo mundo que me segue, sabe o quanto eu gosto disso aqui, por isso que eu faço questão de mostrar. Agenda, se não a agenda física, a agenda no telefone, mas organize-se. E não só pela agenda, tá? Você tem que organizar o seu espaço físico também, porque quando a sua mesa, por exemplo, tá bagunçada, você não consegue pensar direito, a sua mente também fica bagunçada. Então, essa bagunça visual, sabe, o dia desordenado, em que você não sabe, você acorda e não sabe o que você tem que fazer, o que você já fez e sabe, tá completo, você não precisa pensar naquilo. Organize-se, escreve tudo. Gente, eu escrevo tudo. Tem ações do meu dia, do meu trabalho, que eu tenho que fazer todos os dias, e mesmo assim eu escrevo na agenda. E aí eu realizo a atividade, dou um check, pronto, tirei aquilo da cabeça. Sabe, quando você se organiza, quando você se planeja, se organiza, mantém isso tudo de uma forma visível ali, a sua ansiedade diminui muito, muito, porque você sabe o que tem que ser feito, você sabe o que você já fez, você sabe o que vai acontecer, você aumenta a previsibilidade, você não fica trabalhando ali com incertezas, que você não sabe, meu Deus, porque tem isso também. O nosso cérebro não foi treinado para lidar com incertezas. E por isso que as tecnologias, elas são, de certa forma, também prejudiciais pra gente. Porque a gente não sabe, cada dia a tecnologia avança de uma forma, a gente não sabe, né, como é que vai ser o futuro por causa delas, principalmente depois da inteligência artificial, a gente fica com esse medo dessa incerteza de não saber como é que é o futuro, e isso nos causa ansiedade. Então, no micro, é a gente acordar e não saber o que eu tenho que fazer. Eu não sei exatamente, eu vou ali, eu vou aqui, só tô apagando incêndio. Essa falta de previsibilidade nos traz muita ansiedade também, tá? Então, ter uma rotina semanal clara, ter uma rotina diária clara, anotar tudo que você precisa. Mas eu faço isso, anota, fez, vai lá e dá o check, você tira isso da cabeça e pronto, sabe? É uma preocupação a menos. E estabelece prioridades para você todos os dias. Quando tudo é prioridade, nada é
importante, né? Nada é urgente. Então, assim, estabelece o que é urgente, o que é prioridade, o que é só importante e vai seguir nessa ordem. Faça o seu possível, vai seguir nessa ordem e pronto, sabe? Mas organize-se. Essa organização, ela nos traz uma segurança interna maior. E quando a gente tem mais segurança, a gente tem menos ansiedade. E por último, porém mais importante, também, né? Eu vou botar aqui atividade física e essa última ação que eu vou falar agora no par, assim, os dois juntos, tá? Não vou colocar, não vou ranquear um mais importante que o outro, mas evitar o excesso de telas. Não só na hora de dormir, como eu já falei, mas evitar durante todo o seu dia o excesso de telas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é silenciar notificações, porque essa coisa de você ficar toda hora aqui, ó, pim, 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 telefone tocando, você trabalha picado, você lava a louça picado, você cuida da casa picado, você dá atenção pro seu filho picado, porque toda hora você é interrompido por uma notificação. Isso é muito prejudicial, você não tem um tempo de foco, você não tem um tempo de conclusão das suas ações, desculpa. Você não tem ali blocos de atenção, porque você toda hora está cumprindo o horário de outras pessoas. Porque quando você permite as notificações, nada mais é do que você delegando a outras pessoas a gestão do seu tempo. Ah, não, peraí, ele é prioridade, a notificação dessa pessoa é prioridade, não o meu tempo, não a minha organização, não a minha atitude, que é prioridade aqui. Então, tira a notificação e passa você a controlar. Não, agora eu vou ver as mensagens que eu tenho aqui. Eu controlo que horas que eu vou ver, e não o outro que me controla. Coloca limite de horas nos aplicativos. A gente não tem costume, né, de prestar muita atenção e o tempo passa voando quando você tá, por exemplo, no Instagram, no TikTok, para quem usa. E aí, quando você vai ver, sua média diária é tipo de 4 horas no Instagram. Gente, isso é bizarro. Como é que você fica 4 horas no Instagram? Só que a gente fica. Se a gente não prestar atenção, se a gente não colocar um limite, a gente fica essas 4 horas. É muito tempo. E outra coisa, esses vídeos curtos que estão na moda hoje em dia. Sabe, quando eu tava pra organizar minha viagem pra África, né, que eu fui com 2 amigos, tem um amigo que usa muito TikTok, aí ele foi e me mandou um vídeo e eu assisti, porque eu não sabia o que era, eu assisti o vídeo e era uma moça que tinha feito a viagem que a gente ia fazer, ela fez um videozinho de 1 minuto e meio, resumindo os 15, sei lá quantos dias que ela ficou lá. Então eram vários pedacinhos de vídeo de 2, 3 segundos. Gente, eu assisti aquilo. Isso me dá uma angústia tão grande, eu não sei como as pessoas aguentam, sinceramente. Ele vive nesse TikTok, eu não sei, eu nunca não tenho e nem pretendo ter tão cedo, porque eu não dou conta. Essas coisas muito picadinhas, sabe? É um excesso de estímulo. Você tá começando a entender que é uma cena, já muda pra outra, aí você começa a entender, já muda pra outra. É 2, 3 segundos ali que passa assim. Nossa, eu acho isso, assim, muito bizarro. Pra mim não funciona. Não me mande vídeos assim, porque eu detesto, não quero assistir. Eu não vou assistir. Depois ele ficou mandando vários vídeos da África, eu parei de assistir, não assisti mais nenhum. Sabe? Pra mim não funciona, gente. Essa coisa muito assim, muito acelerada, pra mim não funciona, tá? Isso é altamente ansiogênico. Evitar ser multitarefa o tempo todo. Hoje em dia eu vejo que as pessoas têm... eu tô lavando louça, eu tô escutando um podcast, eu tô não sei o que, eu tô arrumando a casa, eu tô assistindo um vídeo, eu tô não sei o que lá, É ok você fazer isso, mas você fazer isso uma vez no seu dia. Não precisa fazer o tempo todo, não tem que ser multitarefa o tempo todo, ser produtivo o tempo todo, sabe? Vai com calma, vive o momento presente. Eu percebo muito na academia, né, as pessoas... vão lá, fazem uma série de exercícios e aí elas têm 1 minuto de intervalo. No meu caso, eu faço 40 segundos de intervalo. Tem gente que não aguenta ficar 40 minutos parado. A pessoa tem que pegar o celular e olhar. Não precisa disso. Isso é muito ansiogênico. Primeiro que você não foca no momento presente, né? Você tá sempre ali vivendo a vida de uma outra forma por trás de uma tela. E você fica naquela, faço uma coisa e faço outra, faço uma coisa e faço outra. Eu faço um exercício e vejo o Instagram, eu faço exercício e falo com alguém, eu faço exercício, sabe? Não, fica igual eu, fica observando. No começo talvez você sinta um pouco de angústia, né, por causa do tédio. O problema é que a gente não tá suportando o tédio. Suporte o tédio. Fica olhando as pessoas.
olha pra você no espelho, repara os pesos, observa a academia, as cores, a parede. Ai, nossa, que bobo. É bobo, mas é você vivendo o presente. É você estando presente naquele momento. Tem gente que vai subir uma escada rolante e saca o celular. Não, para. É 15 segundos uma escada rolante. Observa as pessoas, observa o lugar que você tá, observa a sua volta. Viva o momento presente, suporte o tédio. Suporte o tédio. Essa coisa de querer, essa angústia de querer preencher cada momento do dia com estímulos, falando com alguém, vendo alguma coisa, vendo um vídeo, nananã, consumindo informação, sabe? Querendo ser produtivo, é isso que gera essa angústia. É isso que gera ansiedade. Então é isso, viva o presente. E por último, tira o celular do quarto, como eu já falei no sono, na hora de dormir. Isso é muito importante. Primeiro, para você não ficar até altas horas no telefone, não ficar com essa luz na sua cara. E segundo, para você já não acordar, já, sabe, deixa eu ver, aí são 6h15 da manhã, você acordou às 6, são 6h15, você já viu que você tem que ler um livro, você tem que assistir um podcast, você tem que fazer exercício, você tem que estudar não sei o que lá, você tem que ver o filme que tá na moda, que vai concorrer ao Oscar, você tem. Você fala, meu Deus, vai com calma, viva mais o presente, ok? Espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo seja útil. Algumas pessoas pode ser que já saibam isso que eu tô trazendo aqui, outras pessoas pode ser que não saibam, então eu espero que tenha sido útil, espero que ajude. Para você que já sabia, eu sei que pode ser um pouco difícil, pode ser um pouco desconfortável colocar tudo isso em prática. Não precisa colocar tudo. Eu mesma falei coisas aqui que às vezes eu não consigo. Tem dia que eu fico no telefone até mais tarde, ou eu fico assistindo televisão até mais tarde, mesmo sabendo que eu não deveria, mesmo sabendo que isso não é o ideal, né? Mas quanto mais a gente conseguir praticar essas ações, melhor pra gente. Eu vejo muita gente brigando, porque a meta, né, construir um aplicativo que nos torna viciado, não sei o que lá. Gente, você pode colocar a culpa culpabilizar quem você quiser, mas no final das contas, quem sofre é você. Você pode culpar, o Mark Zuckerberg construiu um aplicativo com algoritmo que nos leva a viciar, não sei o que lá, é verdade. Mas só quem vai sofrer é você. Então, para de ficar botando o foco da culpa no outro e assuma a responsabilidade pela sua ansiedade. Assuma a responsabilidade. Faça o melhor que você puder para prevenir sua ansiedade. Tenho certeza que você vai me agradecer depois. Um beijo e até a próxima.